O estudo da noite de hoje que nós vamos fazer, nesse final de tarde, início de noite, não é um estudo desconhecido de nós. Eu tenho certeza que a grande maioria, talvez eu possa até dizer que todos que estamos aqui somos conhecedores um pouco da doutrina e um pouco desses ensinamentos que eu vou falar aqui hoje. Então, agradeço a vocês, peço paciência e me desculpem se eu não atingir as expectativas. A lição de hoje que eu escolhi, ela está no livro Pão Nosso. É a lição 109. E o título que Emmanuel coloca aqui, através da psicografia do nosso amigo Francisco Cândido Xavier, chama-se Três Imperativos. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Jesus, Lucas capítulo 11, versículo 9. Então ele diz, Emmanuel diz, pedi, buscai, batei. Estes três imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. Então, nós já começamos a ver aí que tem um sentido muito profundo para que Jesus venha nos falar até hoje, né, um chamamento para esses três verbos no imperativo. No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, então nós já sabemos que nós somos comprometidos com a justiça divina, temos muitas lutas, mas também temos débitos a sermos, a ressarcirmos ao cosmo, a Deus nosso Pai. É imprescindível que o homem aprenda. Até hoje nós estamos aprendendo. Nós somos viajantes, somos estudantes do comportamento, das instruções de Jesus, a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes. Prestemos atenção que, às vezes, nós não pedimos caminhos para solucionarmos, nós pedimos soluções, mas não pedimos caminhos. E é imprescindível que a gente aprenda a pedir esse caminho. Preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar com força e decisão. Então, nós temos aí o desejar, mas temos aí o decidir. A saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu. Perdeu o quê? A visão dos interesses eternos. E nós estamos vendo que muitas pessoas, e às vezes até nós, nos enganamos, nos confundimos com as coisas materiais, com os benefícios materiais, com o sufocante do dia, da vida, e deixamos de lado os verdadeiros interesses aos quais Jesus vem nos falar em toda a sua trajetória pelo planeta. Logo após, é imprescindível buscar. Então, nós vimos que pedir é importante. Buscar, então, agora vem como um outro imperativo. A procura constitui-se de esforço seletivo. Vamos ver o que é isso. O campo jaz repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. Muitos perseguem miragens perigosas, à maneira das mariposas, que se apaixonam pela claridade de um incêndio. Chegam de longe, acercam-se das chamas e consomem a bênção do corpo. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Estabelecido o roteiro edificante,
é chegado o momento de bater a porta da edificação. Sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e o amor eterno. Não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista. Busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da divina vontade. Pedi, buscai, batei. Esta trilogia de Jesus reveste-se de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Então, nós estamos aí diante de uma magnífica instrução e um instrumento para que nós possamos continuar a nossa caminhada. Algumas pessoas dizem que é preciso passar a vida limpo, que somente assim conseguirão seguir seu caminho sem olhar para trás. Ora, esse passar a vida a limpo nós já sabemos. Santo Agostinho nos fala para nós, todas as noites, antes de dormirmos, fazermos uma reflexão, uma indagação de como nós estamos nos comportando diante da nossa existência. Nós sabemos que uma vida só temos, é essa que Deus criou, mas nós temos várias existências, e nessas existências, as quais nós estamos hoje cumprindo uma meta, cumprindo os objetivos que nos foi dado, né? Nós planejamos isso antes de reencarnarmos. As dificuldades são muitas, porém, nós temos uma assistência periódica na nossa vida, na nossa existência, para que possamos triunfar. E a vida, ela não é um rascunho. O que passou não volta mais. Podemos sim escrever uma nova história a partir de onde? Do presente ao qual nós estamos vivendo. Então, nós podemos reconstruir muitas coisas que nós deixamos lá para trás e que não ficou bem, ou que ficou bem ou que ficou equivocado, ou não ficou bem executado. Então, nós temos a chance hoje. É importante nós sabermos disso e não desanimarmos diante dos obstáculos, que às vezes somos nós que os provocamos. O Chico, ele deixa, o Franciscano Xavier, né, o nosso amigo Chico, ele nos deixa uma belíssima reflexão. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, nós temos a condição de batermos, de pedirmos e de buscarmos aquilo que nós estamos querendo diante já da nossa consciência despertada, não é? Nós já paramos para analisar o que nós estamos sempre pedindo? Já paramos para fazer essa reflexão? Será que nós agradecemos mais do que pedimos? Ou estamos no inverso? Nós estamos pedindo mais do que agradecendo. Queremos ser felizes, não é? A busca para sermos felizes, é uma busca incessante que a gente fala, que a gente coloca como objetivo. Sairmos das dificuldades que estão na nossa vida, seja financeira, seja no lar, seja no nosso trabalho, seja na casa espírita. Nós queremos sermos felizes e sairmos das dificuldades. E cada um tem uma visão, tem seus objetivos, seus desejos, tem suas compreensões e tem finalidades. Agora, qual é a nossa finalidade diante desta reencarnação? Já paramos para pensar? Já indagamos para pensar? Qual é a nossa finalidade nesta reencarnação? Ou nós estamos tão atribulados, tão envolvidos
com a nossa situação atual do momento, que não paramos para refletirmos. E a lição de hoje, ela vai nos trazer a uma grande reflexão. O que constitui a nossa procura? Nós estamos num momento de transição, mas esse momento de transição não é para ficarmos aflitivos, pelo contrário, é para serenarmos o nosso coração. Às vezes nos encontramos diante de situações até nem nossa, mas de um amigo, de um ente querido, de um vizinho, de um conhecido ou de um desconhecido. Às vezes não é nem no Brasil, fora do nosso país. Nós encontramos situações aflitivas, mas não devemos entrar nessa sintonia, porque o que nos garante paz interior são as vibrações que nós colocamos ou conectamos com com tudo que está ao nosso redor. E lembramos de agradecer? Lembramos de agradecer a esta existência que nós estamos tendo de oportunidade de crescimento? Nós temos um ensinamento profundo que diz, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, pelo esforço que ele faz em domar as suas más inclinações. E não, se nós nos esforçamos para adquirirmos cada vez mais a melhoria do nosso espírito, não quer dizer que não possamos melhorar a nossa parte material. Mas o grande objetivo que estamos aqui, encarnados, para nos melhorarmos espiritualmente. Sabemos também que a nossa verdadeira morada não é aqui. Nós estamos de passagem. Aqui é uma escola, um hospital, tudo isso pode ser. Mas nós temos que ter a verdadeira compreensão no nosso âmago, lá no nosso interior, e buscarmos trazermos isso para a nossa vivência. Não adianta eu ficar falando, não adianta você falar, não adianta nós falarmos. O importante são as nossas ações, o importante são a execução a qual nós fazemos diante do nosso dia a dia. Então, é muito importante que agradeçamos ao Pai Celestial e agradeçamos também pelas dificuldades que passamos, para que haja aprendizado nestas dificuldades. Deus não liberou o homem do trabalho, não. Do corpo, né? Esse trabalho do corpo. Senão, seus membros iriam o quê? Atrofiar. Ele fez com que o trabalho ele venha assim contribuir para que o homem progrida, para que o homem se expanda. É necessário, então, pedir, buscar, encontrar, achar o caminho da sua evolução, da sua melhoria, do seu bem-estar, para ser feliz. Não adianta eu falar, eu quero, eu desejo, é um bom princípio, não é? Mas eu preciso de ação. Busca e acharás, trabalha e produzirás. E esse benefício, ele vai fazer com que nós possamos avançar com alegria, com paz, com disposição. Quantas das vezes nós encontramos pessoas dizendo, eu estou desanimado. Hoje mesmo, eu conversando com uma pessoa parenta, né, uma pessoa de minha família, e ela dizendo de uma outra, de nossa família, que está desanimada de viver, que não tem brilho na vida. Por que será? O que está faltando? Eu não sei. Há necessidade de que essa pessoa faça um questionamento, busque o lado espiritual, busque até mesmo o lado da medicina, da terapia. Para quê? Para que ela tenha ânimo, né? Reanime-se e volte a ver a vida com significação. Nós precisamos disso. A máxima, buscar e achareis, é análogo a esta. Ajuda-te e o céu te ajudará. É o bater, né? É o pedir, é o buscar. Quando nós ajudamos ao plano espiritual a nos ajudar, nós vamos ver que nós saímos triunfantes e que há paz de espírito na nossa vida. Quando Emmanuel diz que estes 3 imperativos da recomendação de Jesus
não foram enunciados sem um sentido especial, ele foi categórico aqui, porque realmente tem um significado profundo. Aquele que é humilde em reconhecer que precisa de ajuda, ele bate a porta, ele vai atrás, seja de um amigo, seja de um médico, seja de um terapeuta, seja de algo que vai lhe solucionar. E a grande ferramenta que nós temos, sabem qual é? A oração. A oração. Não é o pedir aonde você vai debulhar lamentações. Não é o pedir desesperado. É o pedir com calma. É o pedir se entregando. Realmente abrindo o seu coração. Para que a espiritualidade possa vir nos ajudar. Para que Deus balsamize tudo aquilo que nós estamos passando, que há uma necessidade de passarmos. Mas se nós não tivermos fé, se nós não tivermos compreensão, se nós não tivermos aceitação, como nós passaremos por isso? Desesperaremos. E buscaremos a porta larga. Nós buscaremos várias atitudes para solucionar, achando que é solução. E vamos nos embrenhar em situações que o nosso espírito, desculpem, que o nosso espírito irá ter muita dificuldade. Então, na instrução de Emmanuel, no livro Instrumentos do Tempo, pela psicografia de Chico, de Francisco Cândido Xavier, ele nos diz também isso. Deus confere ao lavrador a luz do sol, a bênção da chuva e o fator do vento, mas não lhe dispensa o próprio suor. No trato da sementeira, para que a colheita lhe surja às mãos por recurso divino. Então é necessário que nós plantemos. Mas vamos plantar aonde? Em qual local que nós estamos plantando? E quais as sementes que nós estamos buscando para semear? O Haroldo Dutra, em uma de suas palestras, ele conta uma história pitoresca. Um determinado senhor, ele havia se aposentado e ele queria sair do centro da cidade onde ele morava. E ele encontrou uma região muito bonita e, passando por ali, ele estacionou o carro dele, começou a caminhar pela estrada e encontrou um determinado lavrador, um camponês, que estava sentado à beira da estrada. Ele se aproximou dele, cumprimentou e perguntou para ele. Explicou primeiro que ele estava ali de passagem, mas que ele queria comprar umas terras, porque ele estava aposentado, queria sair do burburinho da cidade. E ele achou aquele lugar muito tranquilo, muito calmo. E perguntou para o lavrador que estava sentado, o agricultor que estava sentado ali, o agricultor: Senhor, estou vendo essas terras, parecem terras muito bem cuidadas. E aqui dá batata? O moço falou: batata? Não, não dá não. Dá cana? Não, cana não. Quiabo? Também não. Mas essa terra não dá nada se plantar? Aí o moço disse, o agricultor: ah, se plantar dá. Então nós precisamos plantar, porque a terra não vai nos dar nada. A vida, a existência, ela não vai nos dar nada. Nós precisamos executar, nós precisamos buscar os recursos e agirmos, porque esse pedir é importante, muito importante. Quantos de nós já não passamos por situações difíceis, por situações onde você fala assim, cheguei ao máximo,
daqui eu não saio mais não. E paramos algo que nos dá uma saculejada e nós voltamos à serenidade, falamos, tem solução. Tem solução. Às vezes não é a que nós queremos. Eu sempre falo que há 6 anos atrás eu passei por uma situação que eu achei assim o máximo. Foi o máximo, né? A caída do meu marido praticamente dentro de casa, 15 dias no CTI, através de cirurgia, CTI e tudo, e ele desencarnou. Aos 54 anos, um homem jovem, forte, bonito, e ele desencarnou. E naquele momento eu falei, olha, foi a pior pancada que eu já recebi. Dessa vez eu vou cruzar os braços. Não quero saber de mais nada, porque está doendo demais. Mas, graças a Deus, a doutrina espírita, ela não está na minha vida à toa. E nem eu estou para ela à toa. Foi plantado em mim, graças a Deus, através da minha avó Tuca. Quem é lá da 207 deve ter conhecido a dona Tuca, que era muito amiga da mãe do doutor André, da Elzinha, de vocês. E a minha avó me levou para o centro aos 8 anos de idade. E ali eu fiquei. Então, graças a Deus, eu tive plantado dentro de mim uma semente que floresceu. E eu descruzei os braços, levantei a cabeça, como diz, sacudi a poeira, dei a volta por cima e retornei aos meus trabalhos, acreditando, confiando e seguindo. Então, é necessário que nós plantemos dentro de nós, não da boca para fora, porque vamos passar por situações difíceis. Não será e não foi a primeira. Virão outras, e assim é a nossa existência. Então, nesse emaranhado, como diz Emmanuel, de lutas e débitos da experiência terrestre, é necessário, é imprescindível, não tem outra forma que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação. Nós precisamos nos libertarmos daquele homem velho, daquele homem angustiante, daquela pessoa que só reclama, que só sabe ser chata, enjoada. Temos que abrir novos horizontes na nossa mente, clarearmos de verdade. Todas essas instruções que os amigos espirituais têm o prazer, a boa vontade e o trabalho de nos trazer, não é para ficar no papel. Ai, é tão linda essa passagem, é maravilhosa. Mas se eu ficar presa, se nós ficarmos presos na antiga cadeia, de quê? De convenções sufocantes, de preconceitos, de dedicações vazias, de hábitos cristalizados. Se nós ficarmos focados apenas no que passou ou no que está passando no presente de dificuldade e pedirmos solução, mas cruzarmos os braços, não vamos ter. Não vamos ter solução. Como diz a história de Haroldo, temos que plantar. A Terra é maravilhosa, o planeta é maravilhoso, nós é o que o prejudicamos, nós temos oportunidades de crescermos, nós temos inteligência para crescermos, para nos melhorarmos. Eu não estou falando do lado material, eu estou falando do lado espiritual. Pedirás o concurso do céu em teu benefício. Entretanto, de que valeria a bênção do alto se te consagras deliberadamente ao menosprezo da própria vida? O que isso vai significar? Não basta rogar auxílio. É necessário que, para que se veja auxiliado com segurança, é imprescindível o senso
de responsabilidade, de viver para que as vantagens da existência nos engrandeçam o espírito. Então, pedir é muito importante. Logo após eu buscar, logo após o homem precisa buscar. Buscar o quê? O que o homem está buscando? O que nós estamos buscando? Qual é a melhor parte que nós estamos retirando para nós? Jesus também foi categórico com Maria e Marta. Qual é a melhor parte? Essa pergunta nós temos que fazer para nós. O que é imprescindível na nossa vida hoje? É o lado espiritual ou o lado material? Ou nós temos que equilibrar? Ou nós temos que ir avançando no equilíbrio, mas vendo que quando o nosso espírito tem paz, tem tranquilidade, tem refrigério na alma, nós avançamos com mais êxito. Logo após é imprescindível buscar, diz Emmanuel. A procura constitui-se de esforço seletivo. Poucas pessoas selecionam o que pedem, selecionam o que buscam. Poucas pessoas estão realmente acordadas, estão despertadas para o verdadeiro sentido da vida. E ficam um afã de buscar o perecível e não buscam a luz, não buscam o amor verdadeiro, não buscam o trabalho verdadeiro. Se perdem, como Emmanuel diz, num cipoal de confusão, de debilidades. Mas é necessário, imprescindível, como diz Emmanuel, que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, decisões vazias e hábitos cristalizados. Isso quer dizer reforma. Reforma de quê? Reforma moral. Reformar-se, melhorar-se. Então, eu já sei que o campo jaz repleto de solicitações inferiores. Eu sei que muita coisa ainda no mundo, ele é um atrativo que pode me iludir, que pode fazer com que os meus olhos vejam apenas a parte externa, não veja o interior. Por isso que Emmanuel diz que é preciso, ele continua dizendo, localizar. Eu preciso localizar a ação digna e santificadora. Eu preciso enxergar, eu preciso tirar da minha visão qualquer obstáculo. Isso é trabalho de reforma, não é assim. Não é de uma hora para outra. Não é, eu quero, eu desejo e pronto, a varinha de condom se faz. Não, eu preciso trabalhar. E muitos têm essa dificuldade. Até eu tenho dificuldade desse trabalho interior, porque é retirar os conceitos antigos, os preconceitos antigos, para uma nova visão, para uma libertação de ideias, de foco, de atitudes. É necessário desejar com força e decisão. É fácil fazer? Não. Mas é preciso. E não é impossível. Para que a gente saia desse escuro, dessa neblina, onde a maioria de nós nos encontramos, nós precisamos focar numa nova direção. Numa direção que nós vamos buscar o alimento da alma, que nós vamos buscar a água que dessedenta. Como Jesus fala para a mulher que ele encontra e ele diz a ela que ele daria a ela a água que dessedenta a alma. Quantos de nós não buscamos isso?
Se nós pararmos para pensar, nós vamos ver que nós buscamos mais, porque por mais que nós tenhamos o luxo, que nós tenhamos a condição de bem-estar para a matéria, quando nós paramos, nós vamos ver que nos falta o bem-estar do espírito, a verdadeira amizade, o carinho, a família, o amor. Nós vamos ver que isso nos sustenta. E eu tenho certeza que cada um de nós que estamos aqui, principalmente nós que já passamos dos 15 anos, né, que já debutamos, nós sabemos que é gratificante termos o amor ao lado, termos a família, termos os amigos verdadeiros e termos a bênção da doutrina espírita que vem clarear a nossa mente. Assim é o buscar os verdadeiros interesses, interesses que não perecem e que nós sentimos a força dentro de nós para continuarmos a nossa luta. E a oração, meus irmãos, é o caminho. Muitos perseguem miragens perigosas. Ele ainda dá um exemplo aqui, né? A maneira das mariposas que se aproximam, que se apaixonam pela claridade de um incêndio. Estão vendo só o inebriante. Nós podemos estarmos assim, em alguma situação. Então é necessário, olha, que a gente acorde e fale, opa, peraí, será que isso aí não vai me enganar? Será que isso aí não vai me dar uma derrubada? Será que isso aí não vai me fazer sofrer, chorar, reclamar e daqui a pouco ter que voltar lá atrás para pedir? Porque eu estou iludida ou iludido. E o que acontece com as mariposas? Chegam de longe, acercam-se das chamas e consomem a bênção do corpo. Nós podemos estar consumindo não só o corpo, mas o espírito também. Quantos vícios nós ainda carregamos dentro de nós? Eu não estou falando dos vícios da bebida, do cigarro, né? Das drogas. Eu estou falando de vícios, às vezes, tão prejudiciais quanto o vício da maledicência, o vício da inveja, o vício da usúria, aonde você busca para você e não quer nem saber do outro. Já paramos para orar pelos nossos desconhecidos? Já paramos para fazer isso? Porque nós oramos pelos nossos familiares, amigos, conhecidos, mas e os desconhecidos? E aqueles que estão no cárcere? Aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão nas cadeias públicas, aqueles que estão nos orfanatos, nos asilos, nos lares em desajuste. Já paramos para pensar no outro? É isso que nós precisamos também, de importância ímpar, trazermos para a nossa vida. E assim é o buscar, a oração é o caminho dessa busca, aliada ao esforço, porque não adianta também o peditório, né? Não adianta eu pegar o livrinho, como eu tenho aqui, um livrinho de orações, e ali, nessas mensagens, nessas orações, sabê-las de cor. Eu decorei, mas eu não pratiquei-as. Eu não elevei de dentro do meu coração. E quando alguém bate a minha porta, eu sei como ajudar. Hoje eu estava vindo da 207, que eu fui lá, e eu parei na padaria Gacemes para comprar pão. E quando eu estava entrando, veio um senhor e falou, dona, paga um café para mim? Eu falei, sim, senhor. Entrei e perguntei para a menina, quanto é o café? Ela falou, X. Aí eu paguei o café, moço, o café tá pago, tá? Aí ele, Deus te pague, eu amém. E aí ele falou, mas você pode me dar também R$1? Eu falei, moça, eu já paguei o café. E entrei dentro do carro. Quando eu entrei dentro do carro, eu falei, Thaís, que é isso? O moço tá te pedindo R$1. Para de ser mesquinha. Que é isso? Você pagou um café, você tá levando isso em conta?
Então você está dando com uma mão para que a outra saiba também, né? Você está querendo benefícios. Que é isso? Aí eu parei, abri a bolsa, abaixei o vidro do carro, falei, moça, aqui R$ 1. Achei que eu não tinha, mas tem sim, tá? Por quê? Porque a necessidade dele. O que ele vai fazer com R$ 1? Sei lá o que ele vai fazer com R$ 1. E às vezes a gente também quer, né? Escolher o que o outro vai fazer. Ah, vai beber, vai fazer. Não importa. Não importa. Porque quando eu bato a porta do Cristo, quando eu bato a porta de Deus, ele pergunta assim, mas Thaís, o que você quer com isso mesmo? Ele não me pergunta isso. Ele me ouve. Ele se senta, me carrega no colo, balsamiza o meu coração, me traz paz. Então eu posso ajudar, eu posso retribuir, porque quanto mais eu planto, mais eu vou colher. Quanto mais eu dou, né? Francisco de Assis fala isso. Quanto mais eu dou, mais eu recebo em troca. Porque eu não vou receber o que eu quero, eu vou receber o que eu mereço. Eu vou receber o que eu preciso. Então, diante da elevação dos pensamentos e do coração sincero, eis a oração, eis a prece, que nos trará luz, que vai nos trazer a tão chamada, a tão buscada felicidade. A esperança não vai nos faltar. E nós vamos ter força para vencermos tanto a luta do corpo quanto a luta da alma. Ajudemo-nos a cada dia para que o céu nos ajude. Lembremos-nos de que um edifício não se ergue do solo tão somente pela sua beleza, mas também pelo planejamento a qual é feito na planta. Rogando amparo ao Senhor, não ouvides a prestação de amparo a ti mesmo. A procura constitui-se de esforço. Esforço que nós fazemos para vencermos as nossas más inclinações. Se nós tivermos a consciência de que nós somos espíritos aprendendo, por mais que saibamos dentro da doutrina os ensinamentos do Cristo, ainda precisamos crescermos mais e mais. Então, humildade, abaixemos a bola e saibamos compreender que somos aprendizes. Estamos nesta existência aprendendo. Neste livro, Lindos Casos de Chico Xavier, através do Ramiro Gama, ele conta uma história que diz assim: o Centro Espírita Luiz Gonzaga ia seguindo em frente. Certa feita, alguns populares chegaram à reunião pedindo socorro para um cego acidentado. O pobre mendigo, mal guiado por um companheiro ébrio, caíra do viaduto da Central do Brasil, na saída de Pedro Leopoldo para Matozinhos, precipitando-se ao solo de uma altura de 4 metros. O guia desaparecera e o cego vertia sangue pela boca, sozinho, sem ninguém. Chico alugou um pequeno pardieiro onde o enfermo foi asilado para tratamento médico. Caridoso facultativo receitou graciosamente, mas o velhinho precisava de enfermagem. O médium velava junto dele à noite, mas durante o dia precisava atender às próprias obrigações, na condição de caixeiro de José Felizardo. Havia, por essa época, 1928, uma pequena folha semanal em Pedro Leopoldo. Chico providenciou para que fosse publicada uma solicitação,
rogando o concurso de alguém que pudesse prestar serviços ao cego Cecílio durante o dia, porque à noite ele próprio se responsabilizaria pelo doente. Alguém que pudesse ajudar. Não importava que o auxílio viesse de espíritas, católicos ou ateus. 6 dias se passaram, sem que ninguém se oferecesse. Ao fim de uma semana, porém, 2 meretrizes muito conhecidas na cidade se apresentaram e disseram-lhe: Chico, lemos o pedido e aqui estamos. Se pudermos servir. Ah, como não? Replicou o médium. Entrem, irmãs. Jesus há de abençoar-lhes a caridade. Todas as noites, antes de sair, as mulheres oravam com Chico ao pé do enfermo. Decorrido um mês, quando o cego se restabeleceu, reuniram-se pela derradeira vez em prece com o velhinho feliz. Quando Chico terminou a oração de agradecimento a Jesus, os 4 choravam. Então, uma delas disse ao médium: Chico, a prece modificou nossa vida. Estamos a despedir-nos. Mudamos-nos para Belo Horizonte a fim de trabalhar. Uma passou a servir numa tinturaria, desencarnando anos depois. E a outra conquistou o título de enfermeira, vivendo respeitada e feliz. Olhem o que a oração e a caridade, o que atitudes que às vezes nós achamos tão simplória, tão pequena, eu vou servir, mas que modifica a nossa vida e a vida do outro. Então, quando nós estabelecemos o nosso roteiro, como diz Emmanuel, edificante, nós conseguimos aprender a buscar, a pedir e a buscar. E com certeza a porta se abrirá. Estabelecido, então, o roteiro edificante, é chegado o momento de bater a porta da edificação. Olhem, sem o martelo do esforço metódico, né? Criarmos bons hábitos, boas leituras, boas conversações, bons papos, boas amizades, bons recreios entre a família, que é aquela parte de recreação gostosa que a gente faz. Mais uma vez, hoje eu coloco uma parte pessoal, hoje fiquei com meu neto até as 4 horas da tarde, aquela coisa gostosa, maravilhosa da infância. Olha que benefício ele me trouxe, porque eu estava muito nervosa, viu, para vir aqui hoje. Muita paz nos momentos que nós passamos juntos, almoçamos juntos, e sem o buril da boa vontade. Então, é necessário que a gente tenha o esforço metódico e a boa vontade. É muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e o amor eterno. Então, se nós não nos esforçarmos verdadeiramente, nós não vamos conseguir o êxito ao qual nós planejamos no plano espiritual. E como diz a história, né, as 2 histórias, a do Haroldo e a do Chico, se nós não plantarmos com boa vontade, se não pegarmos os recursos que nós temos, nós vamos continuar maçando o barro, né? Ninguém além de você mesmo, ninguém é dono de suas escolhas. Nós somos responsáveis. Tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que plantas, por tudo aquilo que escolhe, por tudo aquilo que fazes. Nós nos tornamos responsáveis. Nós somos responsáveis pelas escolhas, por tudo aquilo que nós estamos fazendo na nossa existência, de bom
ou de ruim. Não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. São palavras de Emmanuel. Por mais que eu tente aqui melhorar, né, com as minhas ideias, com as minhas palavras, o fundamental está aqui. Se nós pegarmos esse ensinamento, refletirmos, pararmos e falarmos, não, eu preciso introduzir isso, eu preciso me alimentar dessas palavras. Como eu gosto do meu alimento para o corpo, como eu necessito do meu alimento para o corpo, eu também necessito deste alimento aqui, que vai fazer com que a minha visão clareie, o meu cérebro se torne mais ativo e eu possa fazer com que as minhas mãos, os meus pés, se transformem em benefício para aquele que necessita. É um copo de água, é R$ 1, é um café, é uma palavra. Quantas vezes eu tenho certeza que vocês, meus irmãos, já não pararam para ouvir alguém que fala, reclama, e você fica assim, nossa, eu tinha tanta coisa para fazer tudo, mas você parou, você ouviu. Olha que caridade, que benefício. Essas duas mulheres transformaram a vida delas, deixaram de vender o corpo, foram trabalhar e melhoraram tanto a parte material como a parte espiritual. Então, não bastará, portanto, rogar sem rumo. Peçamos ao Senhor nossa libertação. Que libertação é essa? A libertação espiritual. A libertação de um passado que nós, às vezes, transgredimos. Se foi nessa existência, opa, acordamos. Se foi na outra, Senhor, quero continuar melhor. Não me lembro do que eu fiz, mas provavelmente, pelo que eu sei, o que eu sou hoje, boa bis que eu não fui. Então, eu quero melhorar. Eu quero aprimorar o que eu tenho hoje nas minhas mãos, para como recurso, eu quero prosseguir. Lembremos sempre, Deus não pune, Ele nos educa. Tudo é consequência. Joana de Ângeles, em seu livro Florações Evangélicas, através da psicografia do Divaldo Franco, deixa para nós meditarmos. Se meditares na transitoriedade do mal e na perenidade do bem, não terás outra opção além daquela: amar e amar sempre, impedindo que a mágoa estabeleça nas fronteiras de tua vida as balizas da sua província infeliz. Se nós realmente analisarmos que tudo passa, nós não vamos nos estagnarmos numa reserva de impotência, de tristeza e de mágoa. Então, vamos nos lembrar sempre, que pedir é muito importante, que buscar é o caminho e que bater a porta é a ação. É a ação que precisamos fazer para nos libertarmos ainda da animalidade primitiva que temos dentro de nós. Busquemos sempre a espiritualidade superior. Trabalhemos para localizarmos dentro dessa espiritualidade o benefício que nós podemos tirar para o nosso crescimento espiritual. E vamos nos converter em fiéis trabalhadores, em instrumentos divinos de boa vontade. Emmanuel, então, finaliza com a última frase: pedi, buscai, batei. Esta trilogia de Jesus reveste-se de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Não é para nós terminarmos esse encontro hoje, nós terminarmos aqui o nosso encontro, né? A minha fala para vocês, aonde busquemos verdadeiramente o que Jesus quer de nós.
Porque nós estamos buscando Jesus talvez de uma forma enganosa, equivocada é a palavra. Busquemos Jesus de verdade, abrindo o nosso coração. Entreguemos a nossa vida de verdade nas mãos dele, para que nós sintamos o abraço, o afago, o carregar no colo, como naquela passagem, né, que o homem via só 2 pegadas, e Jesus diz a ele: meu filho, foi nessa hora que eu te carregava no colo. E quantas vezes nós não sentimos isso? Fica para nós, meus irmãos, nesta noite, esse estudo, pequeno estudo, tenho certeza absoluta que fomos agraciados pelos mentores espirituais, pelo nosso amigo sincero, trabalhador, Dr. Bezerra de Menezes, esse espírito de escola, humilde, que sempre, sempre está à disposição. E que este evangelho maravilhoso de Jesus toque profundamente, todos os dias, periodicamente, a nossa existência. Muito obrigada.